Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à página do Facebook Aprendiz do Evangelho. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, envolva as nossas mentes, os nossos lares, a nossa família, os nossos amigos e todos os nossos irmãos de caminhada em suas bênçãos de luz e de muita paz. Hoje vamos dar continuidade aos nossos breves comentários no capítulo 9, intitulado Mais. E lembrando que estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e esse livro faz parte da coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB. Então, antes, vamos ler os comentários que Emmanuel faz acerca da questão 716 de O Livro dos Espíritos. E ele inicia dizendo assim: o mais é sempre a equação nas contas da lei divina. Ao criar a criatura, determinou o Criador, tudo se crie na criação. Por isso mesmo, a antiga legenda, crescei e multiplicai-vos, comparece ativa em todos os planos da natureza. Entreguemos o fruto nutritivo aos fatores da desagregação e em poucas horas transmutar-se-á, ou seja, modificará em bolo pestífero, ou seja, contagioso. Ajudemos a semente preciosa, amparando-lhe a cultura. E no curso de algum tempo, responsabilizar-se-á pela fartura do celeiro, transfigurando pântanos e charnecas. Charnecas é terrenos áridos, em campos de flor e pão. É assim que o mesmo princípio se revela, insofismável em todo o caminho humano. Cede a lente de teus olhos às arestas do mal, e a breve espaço não aprenderás senão sombras. Entorpece a antena dos ouvidos no enxurro da maledicência, convertida em lama sonora, e acordarás no charco da calúnia, aviltando a ti mesmo. Faze da língua instrumento de críticas incessantes e acabarás guardando na boca uma placenta envenenada, servindo à parturição da crueldade e do crime. Conserva os braços na estufa da preguiça e terminarás a existência transpirando bolor e inutilidade. Entretanto, se te confias ao amor puro, buscando estender-lhe a claridade sublime por meio do serviço aos outros, atrairás em teu próprio favor a influência benéfica de quantos te observam as horas. Entre a simpatia e a cooperação, acrescentando-te possibilidades e forças para que transforme a vida num cântico de beleza a caminho da esfera superior, do que escolhas cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer.
Assim, pois, vigia o coração e fiscaliza teus atos com a lâmpada viva da lição de Jesus, porque terás sempre mais do que faças em colheita de trevas ou luz, conforme a tua sementeira de mal ou bem. Então, esses comentários de Emmanuel é sobre a questão 716, que está no item o necessário e o supérfluo. Quando é perguntado se a natureza não nos dá o limite que passamos, quando passamos do necessário, se ela não nos dá o limite. E a resposta é sim, sem dúvida. A natureza tem o seu equilíbrio. O que acontece é que muitas vezes nós não percebemos o quanto estamos sendo insaciáveis e acabamos passando daquilo que é necessário. Percebemos que o essencial e o supérfluo, ele vai ali, ó, mudando com o passar dos tempos. E que o que antes tínhamos como essencial, hoje nós temos uma outra visão. Nos dias de hoje, nós consideramos menos essencial ou consideramos mais essencial, por exemplo, os smartphones. Tem gente que não quer nem saber de smartphone, de redes sociais. Os meus pais, por exemplo, eles não querem nem conversa com smartphones, muito menos com redes sociais. E tem muita gente que também não quer, mas a maioria de nós consideramos os smartphones como essencial, como também as redes sociais, né? Quando, por exemplo, um dos aplicativos sai do ar, pronto, né? Dizemos logo, e agora? O que é que eu vou fazer sem, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, enfim? Quer dizer, nós antes não tínhamos esses meios de comunicação e vivíamos muito bem, né? Mas agora ficar sem acesso, por exemplo, ao WhatsApp, né? Isso é um problema. Há pessoas que, por exemplo, inicia ali o dia e a primeira coisa que faz é pegar o celular, esquece até de fazer uma prece, de agradecer a Deus, agarra ali o celular para ver se tem alguma mensagem, uma notícia, né, diferente para começar o dia. E isso é complicado. Mas o problema não é nós termos os smartphones, não está nas redes sociais, mas sim como nós estamos utilizando essas ferramentas que são de grande importância, né? E de grande ajuda. Foi de grande ajuda, inclusive durante o período da pandemia, que nos possibilitou e hoje continua nos possibilitando a divulgar os trabalhos, por exemplo, da doutrina espírita, de levar uma palavra de conforto, uma mensagem consoladora a outros corações. Então, são meios de nos comunicar, de estudarmos, de compartilhar coisas boas, ou seja, podem nos ajudar se soubermos utilizar para o bem ou pode nos deixar simplesmente escravizados. Essas e outras reflexões sobre o que é necessário e o que é supérfluo é algo que devemos fazer constantemente, refletir sempre. Será que eu não estou acumulando muita coisa que não é mais necessário? Será que eu não tenho muita roupa ali no meu guarda-roupa, que está ali há meses, há anos, que eu nem uso mais? Será que não posso aproveitar esse momento de ali analisar, de ver e de desapegar, de doar para quem precisa?
Se observarmos as coisas que de repente só estamos ali acumulando, sem uso, será que não está na hora de dar-lhe um novo destino? Talvez tenha alguém que não tem, né, e que precisa. Então, aquilo que temos em grande quantidades, por exemplo, e que só está ali acumulando, vamos refletir se não já está na hora de desapegar. Muitas vezes não percebemos que estamos num consumo desenfreado. Eu tenho sapatos de todas as cores, mas eu quero aquele sapato. É da cor que eu já tenho, mas eu quero aquele, porque eu quero ter mais, eu quero aparecer mais. E ficamos cercados de objetos, de coisas. Também cada vez mais ali, vamos observando que estamos experimentando um vazio existencial, um vazio que é de dentro. Fica ali procurando nas coisas externas de preencher esse vazio que está dentro de nós, nos iludindo dessa forma, para sentir ou pensar que adquirindo tal objeto, acumulando mais, eu vou estar completo, né? Vou estar completa entre aspas, né? Ou então vou estar me sentindo feliz. Quando aprendemos que a felicidade ela é uma conquista do espírito, não depende das coisas que estão fora de nós, não depende daquilo que compramos, não depende do outro, é uma conquista do espírito. Então, Emmanuel, ele nos leva a refletir sobre a nossa ação no mundo. Nos lembrando, inclusive, quando ele inicia dizendo assim: o mais é sempre a equação nas contas da lei divina. Por isso mesmo, a antiga legenda, crescei e multiplicai-vos. Emmanuel nos lembra daquela passagem que está na Bíblia, do crescer e multiplicai-vos, que fala sobre a natureza, em Gênesis, ali no Velho Testamento, e trazendo para nós a reflexão de que precisamos crescer e multiplicar no mundo, mas de forma equilibrada, nos aliando ali com as leis divinas, nos mostrando que precisamos cuidar, né, do que estamos produzindo, daquilo que está sendo multiplicado, nos mostrando que há outros supérfluos também mais tóxicos que utilizamos em nosso dia a dia. Emmanuel nos chama a atenção sobre os nossos pensamentos, os nossos comportamentos morais. Quando tudo enxergamos só coisas ruins, nada enxergamos de bom, mesmo nas coisas boas, só enxergamos coisas ali ruins. Quando damos ouvidos à maledicência, se em tudo que eu vejo como errado, que as pessoas estão erradas, né, que são aproveitadoras, eu vejo maldade em tudo. Emmanuel nos lembra que com essas atitudes negativas, só trazemos para junto de nós a sombra. Assim é com a tristeza, quando ficamos ali alimentando a tristeza. Assim é com a doença, se eu fico ali repetindo o dia todo que eu estou doente. Como eu sofro, como eu estou doente. O que acontece? Eu trago mais doença para junto de mim. Eu vou piorando ali a situação. Então, quando utilizamos os ouvidos no entorpecimento da malícia, a famosa fofoca. Estamos ali distribuindo intrigas. Emmanuel deixa claro ao dizer que dessa forma a gente lameia
entra no charco da calúnia e se perde ali dentro. A pessoa passa a espalhar calúnias, intrigas, histórias que não correspondem com a verdade. Eu ouvi dizer que fulano, eu acho que fulano fez isso, fez aquilo outro. Aprendamos, meus irmãos, a usar os 3 filtros da razão de Sócrates, que é quando, por exemplo, alguém vier falar conosco, perguntemos à nossa consciência: isso é bom? Isso é verdadeiro? Isso é útil? Se não passou em nenhum desses filtros, não cabe deixar que se instale em nossa casa mental, nem mesmo levar adiante. E muitas vezes, mesmo sendo verdade, é preciso analisar, é preciso refletir, se não vai gerar nenhuma discórdia, nenhum desconforto. E se ficarmos em dúvida, silenciemos. É a melhor solução nessas horas, ficar em silêncio. Exercitar, de repente contar até 10, colocar um pouco de água na boca, segurar. Então, Emmanuel, ele vai nos convidar a refletir que se eu sinto prazer de ficar ali espalhando o mal do outro, eu tenho em mim algo que eu preciso melhorar, que eu preciso ali corrigir. E qual é o meio que eu tenho para corrigir aquilo que está dentro de mim, para identificar qual é o meio, como é que eu chego para poder identificar aquilo que precisa ali ser melhorado? Através do autoconhecimento. E Kardec, sabiamente, ele pergunta na questão 919, qual meio prático e eficaz tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao mal. E o Espírito de Santo Agostinho responde com muita humildade. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Inclusive, na próxima questão 919A, o Espírito de Santo Agostinho, ele nos oferece o seu exemplo, como roteiro para todos nós. Ele inicia dizendo: fazei como eu fazia quando estive encarnado na Terra. Ao fim do dia, perguntava ali à minha consciência sobre as minhas ações, se não tinha feito mal a ninguém. Então, ele nos oferece o seu exemplo para seguirmos um roteiro, para fazermos as nossas reflexões sobre as nossas ações, para nos conhecermos. Então, esse é o primeiro passo, conhecer-se e se colocar no esforço de melhorar, vendo em cada situação uma oportunidade de desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão, a indulgência, não ficar divulgando, apontando o erro do outro, não ficar compartilhando os erros que eu vejo no outro. Porque o que adianta? Que benefício vai me trazer se eu ficar ali falando da vida do outro? Se eu ficar ali espalhando histórias que não correspondem com a verdade? Se eu ficar espalhando aquilo que eu identifico no outro como errado? Então, é refletir esse comportamento. Esse comportamento que eu estou tendo, eu quero continuar a ter? Se já temos consciência desperta de que estamos em uma grande escola, somos todos aprendizes aqui nesse mundo de provas e expiações. Se eu já busco ali o contato com os ensinos do Evangelho do Mestre Jesus, com os seus ensinos. Mas sabe o que é?
não é fofoca. Ou digamos que é uma fofoca inocente. É um comentário. Meus irmãos, na verdade, fofoca é sempre fofoca. Fofoca é intriga. Falar mal do outro na ausência dele é um meio de alimentar intrigas, de espalhar intrigas. Então, Emmanuel nos lembra que a maledicência é um meio que a gente deve fazer com que, se chegar em nós mandarmos embora. Não é bem-vindo. Chegou a maledicência ali nos convidando para espalhar intrigas. Não permitir que faça moradia em nossa casa mental. Emmanuel fala também da língua como um instrumento de críticas. Quando pegamos, sabe aquela lupa imaginária? E ali vamos procurando defeito dos outros. Vamos refletir. Está sendo construtivo ficar criticando o outro? E por que fazemos isso? Fazemos isso porque não estamos sabendo resolver as questões que estão dentro de nós. E aí, projetamos nos outros os sentimentos desajustados, desequilibrados, que em realidade estão dentro de nós. Então, reflitamos se não há uma coisa aqui dentro que eu não estou gostando e não estou querendo olhar, não estou querendo reconhecer que tem alguma coisa aí de errado que precisa ser reformado. Eu não consigo olhar, eu não consigo dar esse primeiro passo do autoconhecimento porque o meu orgulho não está deixando. Reflitamos. Emmanuel diz assim: do que escolhas cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. É que se eu escolher ter boas atitudes, se eu escolher ter ali um novo comportamento, uma nova maneira de pensar, não tenhamos dúvidas que vamos encontrar ajuda para as nossas novas ações, para os nossos novos comportamentos. O convite é vigiar os nossos pensamentos, aquilo que falamos, aquilo que divulgamos, as nossas atitudes, nos iluminando com os ensinos do Mestre Jesus, fazendo sempre aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Esse é o convite que Emmanuel nos traz nessa mensagem intitulada Mais, a respeito da questão 716 do livro Religião dos Espíritos. Meus queridos amigos, nós aqui vamos encerrando nossos breves comentários de hoje. Agradecemos aqueles que puderam assistir ao vivo. Agradecemos desde já também aqueles que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma noite de muita paz. E até a próxima quinta-feira, às 21h30, se Deus assim permitir. Até lá!